Marcos capítulo 12, 29 a 31, a versão que eu tenho em mãos diz assim: E Jesus respondeu-lhe: O primeiro de todos os mandamentos é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Não há outro mandamento maior do que estes. Então, aqui ou em casa, baixe a sua cabeça e peça a Deus a capacidade de cumprir esse grande mandamento do Senhor: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Oremos. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nós louvamos o Teu nome, Te agradecemos pela grandeza do Teu poder e do Teu amor. Obrigado, Senhor, porque contigo nós sempre podemos contar. Te louvamos, Te adoramos, Senhor, pela Tua benignidade. Te louvamos pela leitura da Tua palavra e pedimos que essa palavra, ela seja aplicada em nossos corações, que ela seja vivenciada durante toda a semana, durante toda a nossa vida. Ó Pai, vem abrir o nosso entendimento, vem falar aos nossos corações, pois assim oramos, no nome de Jesus, amém e amém. Queridos, eu quero pensar com você sobre o maior dos mandamentos. Eu tenho certeza que quem tem aí acima de 30 anos, 40 anos, dentro da sua casa, existia com certeza diante dos seus pais um decálogo, existiam os mandamentos dentro da sua casa. Aquele mandamento de não chegar depois das 10 ou depois das 8 ou depois das 9, não se juntar com A ou com B, ou não fazer isso ou aquilo, ou não falar em meio às pessoas quando alguém ou uma visita estava dentro da sua casa, ou aqueles que tivemos privilégio de sermos criados nos bancos da igreja, sequer podíamos nos locomover, porque existia um mandamento em casa, que nós deveríamos ficar sentados, plantados no banco, como uma forma de reverência a Deus. Quantos viveram esses mandamentos aqui? Olha aí, ninguém morreu por isso, né? Glória a Deus por isso. Está vendo que o mandamento traz vida? Você não tem 40, mas você teve doutrina. Seu pai não deu mole para você não. Está pensando que eu não conheço teu pai? Pensa que lá foi uma coisa fácil. Seu pai pegava ali, ó, no batente. Mandamentos são valores inegociáveis da parte de Deus, que tem como objetivo fornecer crescimento sadio ao corpo de Cristo. Todo mandamento, ele visa um crescimento. Todo mandamento, ele visa uma projeção do reino de Deus aqui na terra. Quando determinado escriba chegou, um homem conhecedor da lei, chegou para o Senhor e perguntou: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? As pessoas sempre estão voltadas para a questão das leis. Nem sempre as pessoas atentam para as leis, e em toda e qualquer sociedade existem leis. Qualquer sociedade, para conviver bem, precisa subsistir debaixo de determinadas leis. Mas nem sempre as pessoas observam a lei como sendo algo que pode projetá-las adiante, que pode servir de aio, que pode conduzir as pessoas ao êxito. Mas geralmente as pessoas veem o mandamento ou veem a lei única e exclusivamente como algo punitivo. Por exemplo, a lei diz que um proprietário de veículo, ele não pode transitar livremente se o seu documento não estiver em dia. Isso é uma lei, todo mundo sabe que existe. Mas aí de repente a pessoa não pagou, ou porque não pôde, ou porque não quis, ou porque se descuidou. O certo é que de repente não pagou. Aí o guarda encontra essa pessoa
e o guarda simplesmente dá uma canetada, e a pessoa começa a dizer: mas Deus, eu faço tantas coisas certas, e de repente, só porque eu atrasei um documento, você permitiu que eu fosse multado. Os mandamentos ou as leis, elas servem não para serem discutidas ou discutidos. Os mandamentos, eles servem para agilizar o crescimento do povo de Deus, para trazer sobre nossas vidas a orientação sadia, a orientação do Espírito de Deus sobre a vida daquele que verdadeiramente faz parte do corpo de Cristo. Existe uma lei no seu corpo físico, que se você não descansar o suficiente, no outro dia você não vai render tanto quanto você rende quando está descansado. Por vezes as pessoas precisam virar à noite, alguns que precisam dar plantão. Essas pessoas, quando chegam no outro dia, é natural que o corpo canse. Existe uma lei em que o corpo, existe um mandamento intrínseco no seu corpo, no seu organismo, na sua parte somática, de modo que ele precisa de algum tempo de recomposição, ele precisa de algum tempo de descanso, para que ele possa fluir, para que ele possa subsistir na forma que nós chamamos de saúde. Existem também leis espirituais. Existe uma lei que todos conhecemos, a lei da gravidade. Essa lei diz que se eu soltar essa Bíblia aqui embaixo, essa Bíblia vai ser atraída ao centro da terra, ela não vai levitar, ela não vai flutuar, ela vai cair. Essa lei que existe, esse campo magnético que existe, ele vai atrair para o centro da terra todo e qualquer corpo solto no espaço. A palavra do Senhor diz, quando este homem chegou para Jesus e perguntou: Senhor, qual é o maior dos mandamentos? Aí o Senhor olha para ele e diz assim: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel. Quem quer se acostumar com o maior dos mandamentos, quem quer viver sob a égide do maior dos mandamentos, primeira coisa que precisa fazer é ouvir. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A fé, ela não pode adentrar as nossas vidas, nós não podemos crescer em nossas vidas, a não ser mediante a fé. E a fé, ela só entra em nossas vidas através da audição, ouvindo-se a palavra de Deus. Deus é tremendo, Deus é tão maravilhoso, Deus é tão especial, que o último dos sentidos, quando a pessoa está chegando à morte, o último dos sentidos que vai embora é a audição. A pessoa pode ir perdendo todos os sentidos, mas a sua audição é a última a sair, porque Deus dá a tais pessoas ainda a oportunidade de, ouvindo a palavra de Deus, o seu coração passar a crer, e a sua alma, o seu espírito, a sua vida espiritual ser transformada pela presença salvadora do Senhor Jesus Cristo. Jesus olhou para aquele homem e disse: olha, o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel. Ele não falou para quaisquer pessoas, mas ele falou para um povo específico: ouve, ó Israel. Jesus saiu do pressuposto que só pode ouvir da forma que ele propôs, só pode ouvir da forma que ele mesmo conduziu em seu ensino, aquele que verdadeiramente faz parte do povo de Israel. Ou seja, aquele cujo coração está inclinado, não apenas para escutar, mas para ouvir. Tem pessoas que escutam, mas não internalizam. Escutar é internalizar depois de haver ouvido. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Isso significa que não há nenhum outro Senhor sobre a vida daquele que verdadeiramente preza pelos princípios da palavra de Deus.
Aquele que verdadeiramente ama a Deus, ele não se dobra diante da cultura. Tem pessoas que vivem de acordo com o modismo, de acordo com aquilo que as épocas vão aparecendo. Tem pessoas que vão tomando o sabor do mundo. É o que o apóstolo Paulo vem falar, dizendo: e não vos conformeis, não tomeis a forma do mundo, não sejais semelhantes ao mundo, não estejais dentro de uma formatação mundana. Não é a cultura que deve fazer o ser humano diante de Deus. Por exemplo, tem pessoas que têm a cultura de caminhar para o templo, mesmo que esse templo seja a CIB, ou qualquer um outro templo. Isso não quer dizer que ama a Deus sobre todas as coisas. Nem todo que diz Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. Não podemos nos deixar levar pelas ideologias. Existe uma faixa etária de pessoas que, os jovens, uma faixa etária, os jovens, que entram em grande conflito, principalmente quando chegam na idade de enfrentar uma faculdade. Porque na faculdade o jovem ele é bombardeado de todos os lados. Ele é levado muitas vezes a desacreditar do poder de Deus ou até da existência do próprio Deus. Porque existem várias ideologias, existem várias pessoas, vários professores, não todos, mas vários professores, formadores de opiniões, e que são avessos à palavra de Deus, e que introduzem mecanicamente, introduzem de uma forma bem suave no dia a dia, características e situações, coisas, ideologias, que tais pessoas, tais jovens vão absorvendo, e vão vivenciando como se tais princípios fossem os melhores ou os únicos da vida. Estamos vivendo o tempo em que o apóstolo Paulo ele fala a Timóteo que esse tempo aconteceria. Ele diz que esse tempo já estava se aproximando, em que o homem passa a ter vergonha de ser honesto. Hoje as pessoas têm vergonha de ser honestas. Hoje as pessoas têm vergonha de serem elas mesmas diante de determinadas situações. Porque expressar a sua crença, expressar a sua fé, muitas vezes é motivo de chacota, muitas vezes é motivo de intolerância da parte de outras pessoas. Há muitos religiosos, e religiosidade não tem nada a ver com religião. Religião vem de religar e vem de religação com Deus. Religiosidade vem de princípios adquiridos através da cultura. Se acostumou, se habituou a ver aquilo. Tem alguns religiosos que chegam aos extremos, que quando vê alguém porventura de uma outra religião detrata, maltrata ou mesmo menospreza, e esquece que acima da religião que aquela pessoa serve, ou que eu sirvo, ou que você está servindo, existe um ser humano criado à imagem e semelhança de Deus. O Senhor diz: olha, o primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor, não tem mais outra situação para se pensar, Ele é o único Senhor. Ou seja, se Ele é o único Senhor, precisamos manter um padrão de comportamento sob o seu senhorio. Se Ele é Senhor, Ele só passa a ser o meu Senhor se eu me faço servo dEle. Não é o fato de eu estar ligado a uma membresia de uma igreja, deveria ser, mas o fato de eu estar ligado a uma membresia de uma igreja não quer dizer que eu seja servo de Cristo. Deveria ser algo tão natural como na lei da gravidade: qualquer coisa que você soltar vai cair, vai ser atraído ao centro da terra. O próprio Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus.
E naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome nós curamos, em teu nome nós expulsamos demônios, em teu nome nós fizemos sinais, prodígios, proezas, em teu nome nós fizemos. Ótimo, vocês fizeram por conta do meu nome. Em meu nome vocês fizeram. O poder não estava em vocês, o poder estava no nome que vocês utilizaram. O nome de Jesus, que é sobre todo o nome. E Jesus olha para aquele escriba e diz: olha, amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as pessoas e acima de tudo e de todos. Amarás ao Senhor teu Deus, e de que forma? Jesus vai intensificando dizendo: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os projetos da alma do homem, os projetos do homem surgem no seu coração. Jesus falou que se alguém atentar, se um homem atentar para uma mulher com intenção impura no seu coração, ele já adulterou. Se ele intentar contra o seu irmão sem nenhum motivo, ele já cometeu um homicídio. O coração, o centro das emoções, o centro das determinações dos nossos pensamentos, sonhos, nele reside o crescimento ou o fracasso. Jesus diz: olha, você precisa amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aquela história de dizer: olha, eu não sou aquele cristão que Deus gostaria que eu fosse, mas olha, eu não sou dos piores. Não é isso. Não é isso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que você precisa ser o melhor dos melhores. Essa é a proposta. Ele não está comparando, a princípio, a sua vida com outra, ou de uma outra pessoa, mas ele está comparando a sua vida com a vida do próprio Deus, e ele está dizendo: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, todas as tuas forças, acima de todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas, e amar a Deus sobre todas as coisas, quem ama, serve. Todo aquele que ama a Deus, serve a Deus. Quando nós olhamos a própria figura do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo diz que: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que subsistindo na forma de Deus, não quis usar o direito de ser Deus, mas a si mesmo se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo. Amar a Deus sobre todas as coisas é se tornar servo do Senhor. Eu sou amigo do Evangelho. A Bíblia não fala aqui que você deve ser amigo do Evangelho. A Bíblia diz que você precisa ser servo do Senhor. O servo é aquele que voluntariamente ele se coloca sob a autoridade do seu Senhor. É aquele que prioriza o Senhor em todas as evidências e situações na sua vida. Ele prioriza tudo quanto ele faz, o que ele pensa, o que ele fala, o que ele faz, o que ele deixa de fazer. Ele está pensando em satisfazer o seu Senhor. A alegria dele é alegrar o coração do Senhor, porque ele entende, ele ouve como filho de Israel, como semente santa, como povo escolhido. Ele ouve que ele precisa amar a Deus sobre todas as coisas, inclusive amando mais a Deus do que a si mesmo. Amor sacrificial. É amar a Deus sobre todas as coisas, é amar a Deus mais do que o que você ama a você mesmo. É investir no reino de Deus mais do que o que você investe na sua vida. É investir tempo com Deus mais do que o que você investe com você. Aí você pode pensar: pastor, então eu vou morar dentro da igreja, eu vou morar dentro de 4 paredes. Não é essa a proposta de Deus. Quando a palavra de Deus diz, primeiro mandamento é: ouve, ó Israel, ouve. E o que diz a palavra de Deus, o que devemos ouvir? A palavra de Deus diz que quer comais, quer bebais, quer façais qualquer uma outra coisa, fazei tudo como sendo para
o Senhor. Você vai ajudar alguém? Você precisa fazer isso como sendo para o Senhor. Você não precisa tocar trombetas, você não precisa se exibir, você não precisa que a pessoa saiba quem está fazendo, porque você está fazendo para o Senhor. Jesus ensinou parte disso quando ele falou sobre a oração. Ele diz assim, ó, e tu quando orares, entra em teu quarto, e em secreto, fecha a porta do teu quarto, em secreto, ore a Deus, que te vê em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, te recompensará. Amar a Deus sobre todas as coisas, é depender totalmente de Deus. Estamos vivendo dias que as pessoas não sabem mais o que é depender de Deus. As pessoas dependem de Deus, mas fazendo os seus próprios laboratórios. As pessoas dependem de Deus, fazendo as suas articulações, fazendo o seu modo próprio de pensar. As pessoas simplesmente preenchem um cheque e pedem para Deus assinar. E pedem a Deus, seja feita a tua vontade. Quem tem a vontade é quem preenche o cheque. A vontade é dele. Amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amor sacrificial. Quando você dá um presente para alguém, naturalmente, ainda que você ache que não, mas você faz isso, eu faço isso, qualquer ser humano faz isso. O tipo do presente e o valor do presente depende da pessoa para quem você está dando esse presente. Se você vai dar um presente para sua mãe ou para o seu pai, você ama o seu pai, ama a sua mãe, ou alguém da sua família, é diferente do presente que você vai dar a alguém que simplesmente você acabou de conhecer. Aí sabe que é aniversário da pessoa que trabalha no mesmo setor que você, aí você leva, e por isso que inventaram uma tal de lembrancinha, não é assim? Eu não vou te dar um presente, vou te dar uma lembrancinha, não é por aí? Você já viu que a criança, a lembrancinha que ela dá para a mãe, por exemplo, você pega uma criança, 3, 4 anos, ela passa na rua, ela vê uma flor, na calçada, aquilo não é lembrancinha, para ela, aquilo é presente para a mãe. Ela escreve uma cartinha e entrega para a mãe, aquilo não é lembrancinha, aquilo é presente, porque é dado de forma volitiva, é dado de todo coração. Quando nós presenteamos alguém, nós qualificamos o presente ou quantificamos o valor do presente de acordo com o merecimento da pessoa. Isso em toda e qualquer esfera da vida humana é assim. Você tem 2 professores, um professor que você não gosta e um professor que você gosta demais. E no dia do professor, aí você leva um presente para cada um. Você vai me dizer que vai dar o mesmo presente para os 2? Só se você for professora de inglês. Aí recebe um presente melhor do que o professor de matemática, que o professor de matemática aparentemente cobra mais, é mais carrasco. Para quem não gosta das exatas, o professor de matemática é terrível. Caminhando para o final, o Senhor diz assim, olha, ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Mas agora eu quero que você preste atenção neste segundo e semelhante mandamento. Diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aqui muitas pessoas pecam. Ele diz que Deus, podemos e devemos amar a Deus acima de todas as coisas, inclusive acima de nós mesmos. Quando chega ao próximo, ele diz assim, você vai amar o seu próximo da mesma forma que você se ama. Então, é mandamento que tenhamos uma autoestima. Precisamos primeiro trabalhar o nosso próprio amor. Enquanto minha autoestima não estiver aflorada, enquanto eu não gostar de mim, eu não vou gostar dos outros. Não tem como eu dar o que eu não tenho. Pode-se prometer o que se quer, mas só se dar o que tem. Se não se tem amor próprio, não se pode amar o próximo, muito mesmo no mesmo pé de igualdade. Um grande problema é que há várias pessoas, e não poucas pessoas,
que vivem com a autoestima lá embaixo, porque existem dentro de si situações que nunca foram perdoadas por elas mesmas. Tem pessoas que nunca se perdoaram em cima de determinadas coisas que fizeram ou que não fizeram, ou que pensaram ou que deixaram de pensar. E isso faz com que tais pessoas não desenvolvam a sua autoestima, o seu amor próprio da melhor maneira. Amar a você mesmo é, antes de tudo, uma ordem do Senhor, é um imperativo do Senhor. Você precisa amar você. Se você só ama você, é egocentrismo, não é a proposta do Mestre. Mas ele está dizendo, para você amar o próximo, a sua base, o seu referencial é o quanto você ama a você mesmo. Tem pessoas que não se amam. Quer ver uma coisa? Eu sempre tenho feito essa pergunta a várias pessoas, e praticamente 100% das pessoas que eu pergunto, respondem da forma que eu vou responder agora. Eu quero que você pense aí, qual é o nome do seu pai? Pensou? Qual é o nome da sua mãe? Qual é o número do seu CPF? Qual é o número do seu RG? Qual é o número do seu celular ou do seu telefone fixo? Qual é o endereço em que você mora? Qual é o nome do seu filho? Qual é o nome da sua filha? Quantos puderam aqui responder todas essas questões na sua mente? Levante a mão. Quem respondeu? Ótimo. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Quem é você? Quem é você? E aí muitas pessoas engasgam. Geralmente as pessoas devolvem a pergunta com outra pergunta. Quem sou eu? Até então ela ouviu tudo. Quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu parente, qual é o seu telefone. Ela não perguntou nada, ouviu tudo. Quando eu pergunto quem é você, ela engasga, ela diz, quem sou eu? Sim, quem é você? Porque as pessoas vivem numa vida tão corrida que não sabem, não param para saber quem elas são. E geralmente quando elas falam alguma coisa, elas falam do que elas fazem e não quem elas são. Quem é você? Eu digo, eu sou o pastor Eduardo. Não, pastoreio é o que eu faço. Eu sou Eduardo. Quem é você? Se você não sabe decifrar quem é você, vai ficar difícil decifrar quem é o próximo. Se você não sabe quais são as tuas prioridades, vai ser difícil descobrir as prioridades do outro, do próximo. Se você não sabe qual é a sua dor, qual é o seu problema, fica difícil descobrir e simpatizar com a dor e o problema do outro. E a medida que Jesus mandou para que pudéssemos amar o próximo, é o tanto quanto nós amamos a nós mesmos. O próximo, precisamos vê-lo como a imagem e semelhança de Deus. Eu preciso ver o meu próximo como imagem e semelhança de Deus. Mas se eu não olho para mim como imagem e semelhança de Deus, se eu olho para mim como um pobre, nu, desgraçado, miserável, se eu olho para mim apenas como escória, como lixo do mundo, eu nunca vou ver isso nos outros. Quem se acha bonito ou bonita aqui? Levante a mão. Só eu? A glória a Deus. Aí, gosta de ver a igreja. Quando você olha no espelho, o espelho se sente feliz, não se sente? Ele diz assim, puxa, hoje valeu a pena refletir uma imagem. Quando eu chego no espelho, ele já fica sorridente, fica já desmanchando, todo feliz, porque eu cheguei na frente do espelho. Tem pessoas que quando chegam diante do espelho, parece que ele vira as costas, que ele não sabe nem refletir aquilo que ele está vendo. Qual é o espelho da sua vida? Qual é o referencial da sua vida? Qual é o referencial de brilho dentro de você? Quem não ama seu irmão, segundo o que diz João na sua primeira carta, quem não ama seu irmão, não ama a Deus. Olha a inteligência de Jesus.
Você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, sem medida. Deus acima de tudo. Deus acima de todos. Deus acima de qualquer coisa. Deus acima de qualquer ideologia. Deus acima de você mesmo. Agora, semelhantemente a esse amor que você dedica a Deus, a quem você não vê, eu quero que você ame ao seu próximo da mesma forma e intensidade com a qual você ama a você. Porque quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. E para concluir, ouvir é escutar e internalizar. Mandamentos não são possibilidades, mas definições claras do querer de Deus. Não são coisas flexíveis, você faz se quiser, ou se não quiser, ou quando tiver tempo. Mandamentos são para serem cumpridos. Portanto, ouve, ó Israel, o amor está acima de qualquer outra forma de agradar a Deus. Eu queria ser uma bênção na sua vida. Como eu posso ser uma bênção na sua vida? Amando a minha vida. E como alguém pode amar uma outra pessoa? Há N formas de amar a outra pessoa. Você pode ser útil a essa pessoa, você pode ouvir essa pessoa, você pode dedicar uma mensagem a essa pessoa, você pode investir um tempo com essa pessoa, você pode orar por essa pessoa, você pode mandar mensagem para essa pessoa. Ultimamente nós temos ouvido tantas pessoas que estão enfermas com o Covid, e nos grupos de pastores, eu já nem leio mais os grupos de pastores, porque parece que quem lê já é a próxima vítima, parece que é só uma questão de escala, quem vai e quem não vai. E temos muitos e muitos colegas, ou parentes, esposa, filhos de colegas, que estão partindo, assim como quaisquer outras pessoas. Não é o ofício que diferencia ninguém diante de Deus. O fato de ser pastor não significa que não pode ser alvejado ou não pode ser alcançado, por exemplo, pelo coronavírus. Um grande líder de uma outra denominação recentemente foi acometido e houve até um movimento hoje também de oração em favor da vida dele. O que eu quero dizer com isso? O amor, ele está acima de qualquer coisa. Se você quer demonstrar amor para com alguém, existe 1000 maneiras. Crie, se dentre 1000 não for a maneira que você gostaria de expressar, crie uma maneira de expressar amor pela pessoa. Ame a Deus, não se esquecendo de amar a você mesmo. Ame a você mesmo. Lute pela sua vida, consagre a sua vida, coloque a sua vida cada dia mais no altar do Senhor. Faça de você um diferencial, um homem ou uma mulher de Deus. E aí você vai poder fazer discípulos, você vai poder amar os outros, você vai poder amar o próximo com a mesma intensidade que você ama a você. Baixe a sua cabeça e vamos falar com Deus. Você que está em casa, talvez exista alguma situação dentro da sua casa, dentro da sua família, ou dentro da sua parentela, que tem amargado o seu coração, que tem ferido o seu coração. E há um provérbio chinês que diz que toda verdade, ela tem 3 lados: o lado A, o lado B e o lado verdadeiro. Você tem as suas razões, a outra pessoa tem as suas razões, mas o lado verdadeiro é que você precisa amar a Deus sobre todas as coisas, amar a você, para poder amar o seu próximo. Eu quero orar por você. Maravilhoso Deus e eterno Pai, na autoridade do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, nós te agradecemos, Senhor, pela tua fidelidade, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos, ó Deus, porque tu és o nosso Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque a cada dia nós dependemos única e exclusivamente da tua misericórdia. Por isso, Senhor, ensina-nos esse maior dos mandamentos. Ensina-nos a te amar acima de todas as coisas. Ensina-nos, ó Deus,
amar o próximo como amamos a nós mesmos. Ensina-nos, ó Deus, a fazer tão somente aquilo que está no teu coração. Ó Pai, perdoa os nossos pecados. Ajuda-nos, ó Deus, a perdoarmos a nós mesmos. Que haja, ó Deus, cura interior. Que haja, ó Deus, um transbordar da tua graça sobre nossas vidas. Retira, Senhor, toda e qualquer aparência de direitos dentro de nós. Retira toda e qualquer aparência de amargura dentro de nós. E manifesta a tua graça e o teu poder. Pois assim oramos, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.